No caso, o imposto só é feito sobre o ganho do capital ou no caso, por exemplo, no trade ali, durante aquele trâmite de compra e venda ali, só dele estar comprando e vendendo mesmo? Não, o day trade de bolsa ele é um pouco diferente. Ele teria esse recolhimento, mesmo nessa situação. Na cripto, não. É o que exceder aquele valor que o programa vai fazer o cálculo e aplica até esse limite de 5 milhões, aí no caso, ele vai ser 15%. Então, só daquilo que exceder. Então, no caso, de qualquer forma, teoricamente, o que seria mais... seria no final do trade mesmo, né? No final do mês ali, o que você teve... Isso. Uma entrada X na exchange, teve um saque Y, então aquele saque Y ali, né, menos o saque X, determina o seu ganho de capital, que seria ali aonde você vai estar pagando um imposto, né? Isso mesmo. Na situação de compra e venda, que a gente está mencionando aqui, eu não tenho nenhum caso assim que a pessoa é mais difícil pelo volume, né? Ele pode ser tanto uma venda só de 35, ou você falar 30, ele fez uma venda de 30 e depois fez várias picadas, várias frequentes nos outros dias de valor menor, no mês ele vai contar, ter que somar aquele valor para dar se chegou ao limite dos 30 ou não. Sim. No caso do saque da exchange, como o usuário faz um depósito ali, por exemplo, o usuário depositou hoje R$5.000. No final do mês, o usuário saca ali, sei lá, R$7.500, ou ele saca R$2.500, que foi, na verdade, um lucro que ele sobrepôs sobre os 5.000. Então, na verdade, o imposto dele seria sobre aqueles R$2.500, né, no caso. Aí não atendeu ao limite máximo e ele acaba não tendo que pagar, porque ele não chegou aos 30, né? É porque hoje a gente tem, por exemplo, hoje a gente tem uma pump dentro da X7 Exchange, né? Que é aquela pump, inclusive, que a gente tem da vida contábil agora, né? Que os usuários estão lá recebendo 5% da pump. Então, essa pump é através de uma publicidade, mas como a gente trabalha com criptoativos, ela entra no meio de criptoativos, no caso. A NFT, o criptoativo, tudo vai entrar nessa mesma situação, enquadra tudo no mesmo caso. E no caso, por exemplo, o cliente colocou ali R$100.000 e ele tem uma pump de 5%, então, teoricamente, ele só vai pagar o imposto sobre aqueles 5% de ganho que ele teve, né? Declarar ele vai ter, porque ele já passou dos 30, mas o que ele sacar, que ele vai movimentar no mês, que ele vai ter de rendimento, que ele vai ter que pagar. Sim, é porque assim, os R$100.000, vamos supor, o David tem os R$100.000, ele pôs ali e comprou uma NFT. A NFT de 100 mil, ele ganhou 5 mil de lucro. Então, na verdade, o imposto ali é só sobre os 5 mil, né? Só sobre os 5 mil. O 100 é como se fosse um depósito no banco normal, que ele vai declarar no final do ano, falar, tem 100 mil. Se houve valorização ou desvalorização, vai ser pelo valor na data da aquisição. Agora, se ele sacar, tiver um rendimento maior, no caso vai ser o saque, né, aí ele pagaria sobre esse valor. Sim. Só para os usuários mesmo ficarem cientes aqui, porque a maioria do pessoal que está assistindo a gente que já participou das pumps, inclusive a gente tem aquelas pumps mensais de 10%, né? Teve usuário aí, já comprou até carro já, só com rendimento. Então tá bom aí. A gente tem que entender uma situação que, igual você está citando essa situação de rendimento. Se ele tem um rendimento em abril, ele teria que recolher, que estaria sujeito a essa tributação, ele tem que recolher em maio, sempre no mês subsequente. Sim. Então, às vezes, na hora de declarar se a pessoa, vamos supor que eu não tenho um contato, for ver, às vezes ele vai ter um imposto lá em maio, com juro e multa, porque não recolheu na época. Então, o bom é que se tem um acompanhamento, ou se a pessoa não souber, procurar esclarecer qual o momento que ele vai recolher, para não ter que pagar juro e multa, porque o segundo mês já da Receita Federal, o DARF dela, já é 20% de multa. Só a multa já é 20%, a partir de 60 dias. Então, para ele já ficar atento e procurar participar. Às vezes a gente monta algum esclarecimento, um plantão, alguma coisa assim que possa atender, no caso, os investidores aí, para ir já tirando dúvida. Com relação à Pump, teve duas pessoas já entraram em contato comigo. A partir da semana que vem agora a gente já vai começar a movimentar e tirar as dúvidas. Porque o básico disso tudo é ter informação. No caso aqui, por exemplo, na hora que eu vou identificar a movimentação,
dependendo, tem que saber a operadora que no caso é exchange, qual a moeda que ele movimentou, e isso às vezes dificulta um pouquinho. Eu vou entrar em contato com você, você fala que vendeu Bitcoin, depois eu vou descobrir, tem Bitcoin e Ethereum, mas elas são informações individuais, a gente tem que ter o levantamento delas separadas, de operadora, data que houve a operação, tudo isso.